1 Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca, jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos já escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, e encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória elevada presa,
pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sob o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroides em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, que tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vinda a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroides que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta, enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo. E atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então
tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocais num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim a enviareis, para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e a ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, uma; por Gaza, outra; por Ascalon, outra; por Gate, outra; por Ecrom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Israel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus
que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro o holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e odiava Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todo aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor.